Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 6 de setembro, praticamente um mês depois de o Conselho de Segurança ter realizado um debate aberto, e cito, sobre a injustiça histórica e o reforço da representação de África neste órgão das Nações Unidas. E estamos também a gravar a escassos dias do arranque da 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. A reforma do Conselho de Segurança é um debate antigo, mas de resolução sucessivamente adiada. Este órgão tem 5 membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, todos com poder de veto. Os restantes 10 assentos não são permanentes, sendo os Estados-membros que os ocupam eleitos para mandatos de 2 anos. Neste momento, apenas 3 dos 10 lugares não permanentes são ocupados por países africanos: Argélia, Serra Leoa e Moçambique. Ora, tendo em conta que 28% dos Estados-membros da ONU são africanos, a subrepresentação do continente no Conselho de Segurança é inaceitável, e esta é uma avaliação feita pelo próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Para nos falar sobre este assunto é nosso convidado Vítor Ângelo, conselheiro em Segurança Internacional e antigo Secretário-Geral Adjunto da ONU, organização onde trabalhou durante 32 anos. O apoio técnico deste episódio é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Vítor Ângelo. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Muito obrigado pelo convite. O Conselho de Segurança da ONU foi concebido pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial e reflete as estruturas de poder de então, de 1945. Quase 80 anos depois, Vítor Ângelo, é justo dizer que este é um órgão anacrónico e que necessita de uma reforma estrutural profunda? Perfeitamente. Quando o Conselho de Segurança e quando as Nações Unidas foram estabelecidas, há cerca de 80 anos, há 79 anos, digamos assim, o mundo e os membros do Conselho das Nações Unidas eram apenas 50, ou seja, a organização tinha 50 membros. Hoje tem 193, ou seja, estamos numa realidade completamente diferente. No entanto, o Conselho de Segurança de hoje, de 2024, é exatamente o mesmo, enfim, com uma pequena alteração, porque a representação da China passou de Taiwan para a República Popular da China, mas é uma alteração, digamos assim, praticamente simbólica, digamos. Na realidade, o Conselho de Segurança de hoje é exatamente o mesmo daquele que foi criado quando o mundo era completamente diferente. Ou seja, nós temos um grande problema, é que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão mais importante de todo o sistema das Nações Unidas, não representa de modo algum o mundo em que vivemos. Exato, e na altura da criação do Conselho de Segurança, a maioria dos atuais países africanos ainda estavam sob domínio colonial, pelo que não tinham uma voz própria em matérias internacionais. A partir do final dos anos 50, mas sobretudo desde a década de 60, isso deixou de ser assim. Como é que se compreende então que a África continue tão arredada de fóruns internacionais como o Conselho de Segurança? E porque não está arredada do Conselho de Segurança? A África está pura e simplesmente excluída, digamos assim, do Conselho de Segurança, a não ser, evidentemente, quando se trata da eleição de membros por um período de 2 anos. Como mencionou no início da sua introdução, neste momento a África é representada por 3 países, 2 anos cada um, e assim tem acontecido digamos assim, desde que a África passou a ter assento no Conselho de Segurança. São assentos precários, um pequeno número de países, e na realidade não refletem nem o grande número de Estados que existem no continente africano. Nós estamos a falar de um continente que tem à volta de 50 Estados,
e nem estamos a falar de um continente que tem um peso populacional e também um peso político enormes na cena internacional. Ou seja, a África, na realidade, está muito subrepresentada no Conselho de Segurança. A presença apenas de 3 países é absolutamente insuficiente e o facto de nenhum desses países ter um assento mais permanente ou mesmo permanente, mais permanente quer dizer semi-permanente, era uma das hipóteses, é que alguns países africanos pudessem ter um assento semi-permanente por 4 anos, por 6 anos, por 10 anos, e outros fossem eleitos por 2 anos, mas a verdade é que a África continua a estar muito subrepresentada e isso é evidentemente uma das questões que é absolutamente inaceitável e que mostra claramente, mas claramente, que é preciso reformar o Conselho de Segurança. A grande questão é possível reformar o Conselho de Segurança e o que é que quer dizer reformar o Conselho de Segurança? Essa é, digamos assim, a grande questão, a questão da reforma do Conselho de Segurança. Que é uma reforma que tem sido exigida, pedida por muitos Estados-membros há longa data, mas que, lá está, tem sido sucessivamente adiada. O secretário-geral tem alguma esperança, parece-me, na Cimeira do Futuro, que decorrerá precisamente durante a Assembleia Geral de alto nível, portanto a reunião de alto nível 22 e 23 deste mês, de setembro. O Vítor Ângelo falou precisamente desses 3 países africanos. Há uma distribuição regional destes 10 membros não permanentes. 3 de facto vêm de África, 3 da Ásia-Pacífico, 2 da Europa de Leste, 2 da América Latina e das Caraíbas e ainda 5 da Europa Ocidental e outros Estados. O que significa que, como disse ainda há pouco, efetivamente, para um continente com mais de meia centena de países, ter 3 apenas representados neste bolo de membros não permanentes é manifestamente insuficiente. Eu gostaria de orientar a nossa conversa para o dia 12 de agosto, a altura em que a Serra Leoa, que então detinha a presidência mensal do Conselho de Segurança, agora em setembro é a Eslovénia, mas a Serra Leoa organizou um debate aberto intitulado Injustiça Histórica e Reforço da Representação Eficaz da África. E António Guterres não esteve com meias medidas e arrancou a sua intervenção dizendo que as fissuras nos alicerces do órgão máximo da paz e segurança estão a tornar-se grandes demais para serem ignoradas e que isto está na base do impasse e estagnação em torno das crises mais prementes da atualidade. Mais, afirmou o secretário-geral da ONU, essas fissuras alimentam uma crise de credibilidade e de legitimidade que afeta o próprio multilateralismo. Vítor, concorda com esta avaliação que António Guterres faz? Há aqui uma crise de credibilidade e até de legitimidade que pode estar em causa, e será que é desta e com este secretário-geral que as coisas vão mudar, ou pelo menos começar a mudar de uma forma mais acelerada no Conselho de Segurança? Concordo inteiramente com as afirmações que António Guterres fez nessa reunião do Conselho de Segurança de agosto. Inteiramente. Penso, no entanto, que a Cimeira do Futuro, que vai ter lugar de 22 a 23 de setembro, por isso muito em breve, no quadro, digamos assim, da Assembleia Geral deste ano, penso que a Cimeira do Futuro, e eu tenho visto todos os documentos que estão a ser produzidos para serem aprovados durante a Cimeira do Futuro, a Cimeira do Futuro não vai resolver o problema. Ou seja, nós continuamos a ter um problema que não só é insolúvel, mas que está a minar de uma maneira absolutamente extraordinária a credibilidade do sistema das Nações Unidas no que diz respeito à parte política das Nações Unidas. É preciso ter em conta o seguinte: as Nações Unidas têm fundamentalmente 3 pilares. O pilar político, que é a paz e a segurança, tem o pilar do desenvolvimento e tem o pilar dos direitos humanos. Eu diria que os pilares dos direitos humanos e do desenvolvimento funcionam relativamente bem. Sobretudo a questão do desenvolvimento através dos diferentes programas, das diferentes agências das Nações Unidas
que tratam de questões de desenvolvimento, incluindo, evidentemente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi durante muitos anos a agência principal das Nações Unidas e que foi, em certa medida, vítima, digamos assim, de alguns preconceitos da administração de António Guterres. E António Guterres, em certa medida, diminuiu a capacidade de intervenção do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Mas mesmo assim, dizendo isto, mesmo assim, os dois pilares, o pilar do desenvolvimento e o pilar relativo aos direitos humanos, funcionam relativamente bem. Mas o pilar fundamental, e foi para isso que foi construída as Nações Unidas, foram construídas as Nações Unidas, foi estabelecido o sistema das Nações Unidas, o pilar fundamental da política da paz e da segurança, por isso o pilar que devia evitar que uma nova guerra ou novas guerras, como aquela que tinha acontecido na altura da criação das Nações Unidas, por isso a Segunda Grande Guerra Mundial, que novas guerras não voltassem a acontecer e que o sistema das Nações Unidas, e em particular o Secretariado e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, conseguissem preventivamente ou de uma maneira diplomática e por mediação resolver esses conflitos, esse pilar não está a funcionar. E não está a funcionar porque, fundamentalmente, o Conselho de Segurança não funciona e o Conselho de Segurança não funciona por várias razões. Uma delas, já falámos dela, é da questão da representatividade. Neste momento, o Conselho de Segurança não representa de modo algum o mundo que temos, não só o mundo africano, mas também o mundo asiático, a América Latina, o próprio mundo árabe, etc. Nós temos um Conselho de Segurança em que, por exemplo, a parte europeia do Conselho de Segurança está sobre-representada. Nós temos vários países europeus com assento ou permanente ou assento rotativo no Conselho de Segurança, o que de facto dá à Europa um peso bastante grande, e a Europa, aliás, procura a todo custo manter essa situação. Essa é uma das questões. Por isso há um problema de representatividade, mas há também um problema, há dois outros problemas que são problemas fundamentais. Um deles é a questão do veto e a outra questão é a relação entre o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral das Nações Unidas. A verdade é que a Carta das Nações Unidas, que foi aprovada em 1945, quando as Nações Unidas foram estabelecidas, precisava de ser revista. A Carta já não corresponde de modo algum às necessidades atuais e precisava de ser revista, mas ela só pode ser revista se 2/3 dos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas estiverem de acordo com a revisão, por um lado, mas, acima de tudo, se todos os membros permanentes, ou seja, com direito de veto, que têm assento no Conselho de Segurança, estiverem de acordo com essa alteração da Carta. E a verdade é que isso nunca acontecerá. Por isso a questão da revisão do Conselho de Segurança, a questão da modernização e da adaptação à realidade de hoje do Conselho de Segurança não me parece possível. E como não me parece possível, nós vamos continuar a ter um Conselho de Segurança que funciona apenas para os conflitos menos estratégicos, que não tem uma implicação direta sobre os interesses dos 5 membros permanentes e não funciona quando os interesses dos 5 membros permanentes estão em causa ou então quando um dos 5 membros permanentes é o violador da própria Carta das Nações Unidas. Isto significa, pura e simplesmente, o quê? Que em relação não só à Cimeira do Futuro, mas em relação ao próprio futuro das Nações Unidas, neste momento existe muito pessimismo entre aqueles que têm trabalhado nesta questão do Conselho de Segurança, da eficácia do Conselho de Segurança e das Nações Unidas em matéria de paz e segurança, e infelizmente esse pessimismo
não, não me parece que venha a desaparecer nos próximos tempos e certamente não com esta cimeira, nem com este secretário-geral. Deixe-me, falou aí várias vezes em pessimismo, deixe-me falar aqui um pouco da sua experiência de mais de 3 décadas enquanto funcionário das Nações Unidas, para lhe perguntar se o tempo que passou a trabalhar como funcionário da ONU durante 32 anos foi um banho de realidade para si. Tornou-o mais pessimista, mais cético relativamente à abertura daquela grande organização, daquela grande máquina para reformas importantes. Nós temos neste momento uma guerra em curso. Na verdade, se nós formos rigorosos, a guerra na Ucrânia começou em 2014. Mas houve de facto efetivamente uma operação, uma invasão em larga escala em 2022, e a Rússia, o país invasor, tem assento permanente no Conselho de Segurança, pelo que terá sempre a hipótese, com o poder de veto, de se opor a resoluções que emanem do Conselho de Segurança. Portanto, há aí um travão, uma norma de travão quase, que no fundo acaba por deixar o Conselho de Segurança numa situação, e as próprias Nações Unidas, numa situação de impasse. Mas recuperando, tornou-se mais pessimista durante os mais de 30 anos que lá trabalhou, ou os anos seguintes acentuaram esse pessimismo? A questão é relativamente complexa, na medida em que há partes do sistema das Nações Unidas que funcionam muito bem. Por exemplo, a parte do desenvolvimento, como eu disse, em certa medida a parte dos direitos humanos, a parte da ajuda humanitária. As agências humanitárias funcionam bastante bem e exercem um papel não só operacional muito grande, como também um papel de coordenação das organizações não governamentais no que diz respeito a salvar vidas e a resolver problemas humanitários. Por isso, na parte humanitária, as questões são positivas, a resposta seria positiva e seria otimista, digamos assim, na parte do desenvolvimento, na parte dos direitos humanos também, como também noutras áreas, como por exemplo em áreas normativas, quando se trata, por exemplo, no que diz respeito ao sistema das Nações Unidas, na definição, por exemplo, das normas que devem reger a aviação internacional, ou nas normas que devem reger, por exemplo, a propriedade intelectual, ou nas normas que devem reger, por exemplo, as questões da educação e a da proteção dos bens educativos, etc., etc., nessas áreas as Nações Unidas funcionam bem e mais, são absolutamente indispensáveis para que haja, ao nível global, um acordo que permita que o mundo funcione. Muitas vezes com prejuízo dos próprios funcionários da ONU, que são visados em ataques e acabam muitas vezes por morrer também. Sim, evidentemente. E isso mais hoje do que no passado. Eu posso lhe dizer que há 10 ou 15 anos atrás, quando eu tinha conversações diretas com dirigentes de grupos armados, grupos que eram considerados pelos seus próprios Estados como terroristas, mas que na realidade eram grupos armados, eu conseguia fazer esse tipo de diálogo, ou seja, conseguia aproximar-me e ter encontros com os líderes dos grupos armados. Hoje em dia, em 2024, isso já não é possível. Se um alto funcionário das Nações Unidas tentasse entrar em contacto com um dirigente de um grupo armado, seja ele considerado terrorista ou não, se ele tentasse entrar em contacto com ele, uma de duas, ou não seria recebido, pura e simplesmente, e eu era recebido, ou não seria recebido, ou seria pura e simplesmente feito refém. E passaria a fazer parte também, digamos assim, das negociações político-militares à volta desse grupo armado. Ou seja, há neste momento menos respeito pelos funcionários das Nações Unidas e, sobretudo, pelos mediadores, pelos altos funcionários, por quem tem que resolver conflitos. Há menos respeito hoje do que havia em 2010, por exemplo,
ou em 2000, ou no final, na última década do século passado. Ou seja, deste ponto de vista, as Nações Unidas perderam a sua capacidade de mediação em grande parte. E perderam essa capacidade exatamente porque o Conselho de Segurança está dividido e uma parte do Conselho de Segurança apoia um determinado tipo de organizações e uma outra parte apoia outras organizações sem que haja uma análise objetiva e uma decisão clara e realista da situação. E muitas vezes, quando as resoluções são levadas ao Conselho de Segurança ou não são aprovadas porque um dos países permanentes exerce o seu direito de veto, ou então são aprovadas, mas depois não são levadas à prática. E isso, evidentemente, tudo isso faz com que o poder, a credibilidade, a coerência do próprio sistema político das Nações Unidas sofra imenso. E nós, eu diria claramente, que em termos de credibilidade política, nós perdemos bastante no que diz respeito a esse aspecto. Mais ainda porque até à entrada do secretário-geral atual, ao nível do terreno, as funções políticas e as funções de desenvolvimento estavam nas mesmas, agrupadas nas mesmas mãos, ou seja, a mesma pessoa representava as Nações Unidas em determinado país, tendo uma função política e uma função de desenvolvimento, o que lhe dava bastante autoridade. António Guterres achou preferível separar este tipo de situação, este tipo de funções, e criou um representante do secretário-geral apenas para as questões políticas e continuou com o representante do ponto de vista do desenvolvimento. O que significa que, na realidade, o representante político do secretário-geral já não tem um instrumento fundamental que é o dinheiro, que é o desenvolvimento, que é a capacidade de fazer projetos, que é a capacidade de resolver problemas da pobreza, etc., etc., que tinha até há 5, 6, 7 anos atrás. E isso, evidentemente, também diminuiu bastante a capacidade de intervenção, o poder, a credibilidade da representação das Nações Unidas ao nível dos países, e nomeadamente dos países que estão em crise, dos países em desenvolvimento, dos países extremamente pobres. E isso, evidentemente, também é um fator de descredibilização. Peço desculpa de utilizar essa palavra, mas é um fator de descredibilização do próprio sistema das Nações Unidas ao nível do terreno. E ao mesmo por tempo, outro lado, se me permite, uma última observação, por outro lado, as missões de paz das Nações Unidas, ou seja, as operações de manutenção de paz, que hoje se chamam operações de paz das Nações Unidas, também perderam muito da sua eficácia, da sua eficiência, na medida em que, em vez de servirem para levar a cabo, para criar um contexto que permita um programa de paz, um acordo de paz ser executado, muitas destas operações de paz passaram a tomar partido ou de um lado ou do outro. Ou seja, as operações de paz, em vez de terem a neutralidade necessária para levar a cabo a execução, a realização de um programa de paz, passaram a ser representativas, por exemplo, de um governo contra uma parte da população. É, por exemplo, o que se tem passado na República Popular do Congo, é o que se passou no Mali, em que, em certa medida, a operação de manutenção de paz das Nações Unidas estava do lado do governo e contra a parte oposta, a parte rebelde, digamos assim, e tudo isso, evidentemente, também diminui bastante a credibilidade, a eficiência das Nações Unidas. Por exemplo, o último acontecimento deste género foi enviar para o Haiti toda uma série de polícias
nomeadamente de polícias vindos do Quênia e de outros países africanos e também da região, para uma missão que é uma missão que fundamentalmente exige uma força militar e em relação à qual não existe qualquer tipo de contexto político que permita a esse pessoal das Nações Unidas agir dentro de um quadro político que possa resolver a crise gravíssima que o Haiti vive. Ou seja, houve aqui um desligar, um afastamento da parte política da parte militar e policial. Estas duas coisas têm que estar juntas. Estas duas coisas só podem funcionar se a missão de paz das Nações Unidas estiver ao serviço de um projeto político de reconciliação nacional, de boa governação, de restauração da democracia, de restauração de uma situação que respeite os direitos das pessoas nesse país. E a responsabilidade por esse desligamento, o Vítor Ângelo atribui em grande medida ao atual secretário-geral António Guterres, que, para voltarmos aqui à África, disse neste encontro de 12 de agosto, portanto, se o continente africano está subrepresentado nas estruturas de governação global, como o Conselho de Segurança, está sobre-representado nos próprios desafios que estas estruturas foram concebidas para enfrentar. E os conflitos, as emergências e as divisões geopolíticas têm, disse Guterres, um impacto descomunal nos países africanos. Guterres lembrou ainda também que quase metade de todos os conflitos regionais ou específicos de cada país que estão na agenda do Conselho dizem respeito à África e que essas crises são frequentemente exacerbadas pela ganância pelos recursos da África, que são vitais para a economia global. Ou seja, à boleia desta dicotomia apresentada por Guterres, podemos dizer que, além de sobre-representado, este é um continente sobreexplorado e sobreexposto aos interesses de muitos países, alguns deles com assento permanente no Conselho de Segurança, como a China e a Rússia, e eventualmente não só. Sim, eu quando digo aquilo que disse sobre a perda gradual da credibilidade, não falo apenas do secretário-geral, falo também do Conselho de Segurança, porque na realidade há aqui um binómio que tem que funcionar, que é o binómio secretário-geral-Conselho de Segurança. Quando o Conselho de Segurança decide enveredar por um determinado caminho, cabe ao secretário-geral ter a coragem de se sentar no Conselho de Segurança e dizer, no entender do secretário-geral, no entender do Secretariado das Nações Unidas, a melhor solução para este problema é a seguinte, ou seja, o secretário-geral e o Secretariado das Nações Unidas têm que ser muito claros na apresentação de propostas concretas que podem estar em contradição com alguns interesses existentes no Conselho de Segurança, mas a missão fundamental do secretário-geral é ter a coragem de dizer ao Conselho de Segurança qual é a análise que ele e o seu secretariado fazem sobre determinada crise. E isso é absolutamente necessário. Faltaria dar um murro na mesa. É absolutamente necessário. Boutros Ghali, por exemplo, fazia isso muito claramente. Kofi Annan fazia isso muito claramente. Ou e Ban Ki-moon, já agora, deixa-me perguntar-lhe, que foi um secretário-geral mais apagado. Ban Ki-moon tinha uma outra maneira de trabalhar. Ban Ki-moon vinha de uma filosofia oriental em que a questão da harmonia era a questão fundamental e ele procurava sempre encontrar um ponto de encontro, digamos assim, que permitisse atingir essa harmonia. Por isso não tinha o mesmo tipo de atitude que Kofi Annan ou que Boutros Ghali tinham, que era uma atitude mais combativa, uma atitude mais frontal, digamos assim, em relação ao Conselho de Segurança. Mas é fundamental que se vá ao Conselho de Segurança e mesmo que se saiba que se vai perder depois da apresentação, é fundamental que se diga aquilo que se pensa que deve ser a solução de determinado problema. E, nomeadamente, falou da questão de África. A questão de África é uma questão importante.
há muitos interesses em jogo, mas a verdade é que o que nós temos verificado nos últimos anos em África é uma deterioração da situação político-securitária no continente africano, e nomeadamente em toda a África Ocidental e em todo o Sahel. Hoje, o Sahel, e eu conheço perfeitamente a África Ocidental, conheço perfeitamente o Sahel, hoje essas duas grandes regiões do continente africano estão numa situação de insegurança para as populações e de pobreza crescente absolutamente inacreditáveis. E a realidade é que as Nações Unidas não têm conseguido responder aos desafios nem da insegurança, nem da pobreza crescente na zona do Sahel. Por outro lado, há outras partes do mundo, e eu estou, por exemplo, a pensar na situação em Myanmar, há outras partes do mundo que também deviam estar claramente em cima da mesa do Conselho de Segurança e que, na realidade, estão praticamente esquecidas pelo Conselho de Segurança e pelo próprio Secretariado-Geral das Nações Unidas. Caberia ao Secretariado-Geral das Nações Unidas, de vez em quando, lembrar ao Conselho de Segurança, em reuniões formais do Conselho de Segurança, de que existe um problema gravíssimo em Myanmar, que tem também depois repercussões no Bangladesh e em toda a região, mas sobretudo no Bangladesh, no país vizinho, por causa dos refugiados Rohingya, Sim, que são cerca de 1 milhão de refugiados. Esse tipo de problemas têm que ser postos em cima da mesa. Não é apenas esperar que haja um membro influente do Conselho de Segurança que traga o assunto para cima da mesa, é também fundamental que o Secretariado-Geral das Nações Unidas ponha essas questões para discussão e procure mobilizar, digamos assim, os diferentes membros do Conselho de Segurança. Mais proatividade por parte do Secretariado-Geral das Nações Unidas. E na questão de Myanmar, que nós temos traduzido algumas vezes o mundo a seus pés, também há a situação de a China, membro permanente do Conselho de Segurança, estar a ajudar e a apoiar a junta militar que mais uma vez tomou conta desse país na Ásia. O calendário aqui também, nestas questões, também é importante. Quando este programa for para o ar, na segunda-feira, estaremos na véspera do arranque da 79ª sessão da Assembleia Geral, sendo certo que a reunião dos chefes de Estado e de Governo na sede da ONU em Nova Iorque só ocorre nos dias 22 e 23. Mas Guterres convocou precisamente para esses 2 dias a Cimeira do Futuro, no fundo, aproveitando a presença dos líderes mundiais para os obrigar, ou se quisermos uma formulação mais diplomática, para os comprometer a discutir as chamadas soluções multilaterais para um amanhã melhor. É assim que as coisas são colocadas. É uma citação relativa a esta Cimeira do Futuro. O Vítor Ângelo já partilhou connosco o seu ceticismo em relação a que esta Cimeira do Futuro consiga calibrar ou corrigir esta sobre-representação africana no Conselho de Segurança. Mas, por exemplo, nós temos também estes apelos de Guterres a encontrarem eco junto do atual presidente da Assembleia Geral da ONU, o Denis Francis, nascido em Trindade e Tobago, nas Caraíbas, que coloca a questão em termos bastante robustos. Diz ele que a sobre-representação da África no Conselho de Segurança ofende os princípios da equidade e inclusão e da igualdade soberana dos Estados. Vítor Ângelo, é de esperar que o caderno de encargos apresentado pelo presidente da Serra Leoa precisamente há um mês seja seriamente considerado? Eu estou a perguntar-lhe isto porque Julius Maada Bio, o presidente da Serra Leoa, disse que a África não pode esperar mais, exige 2 lugares permanentes no Conselho de Segurança e mais 2 lugares não permanentes, ou seja, elevando o número total de lugares não permanentes para 5, isto é, dos atuais 3 reservados ao continente africano passaria para 5, e a África também quer uma abolição do veto, ainda segundo o presidente da Serra Leoa, e se os Estados-membros da ONU quiserem manter o veto, então este deve ser alargado a todos os novos membros permanentes por uma questão de justiça. Portanto, é um caderno de encargos
bastante ambicioso e que eventualmente não terá um acolhimento, se é que tiver algum, não terá um acolhimento total junto dos Estados-membros, que têm muito pouco interesse em que a África esteja mais representada. O presidente da Serra Leoa tem razão no que diz, mas tem muito poucas hipóteses de ver esses pontos serem aceitos, nomeadamente pelos membros permanentes do Conselho de Segurança. Eu, em relação à África, penso que o que é relativamente importante é, por um lado, que a relação entre o Secretariado-Geral das Nações Unidas e o sistema das Nações Unidas em geral, mas a parte da segurança e da paz, essa relação com a União Africana seja reforçada. Isso é um dos aspectos que me parece extremamente importante. Há que reconhecer que nos últimos anos a União Africana se tornou mais eficiente do que era no passado. Certo. E hoje temos uma União Africana que, na realidade, consegue fazer coisas, e era fundamental que houvesse uma união maior, ou melhor, uma coordenação maior entre a União Africana e as Nações Unidas, nomeadamente o Conselho de Segurança e o Secretariado-Geral das Nações Unidas. Essa é uma das questões. A segunda questão é fundamental, e isso está na documentação que é proposta para a Cimeira do Futuro, é fundamental que as operações de paz patrocinadas pela União Africana possam ser financiadas pelo sistema das Nações Unidas de uma maneira obrigatória, ou seja, não voluntariamente, mas obrigando os países a contribuir segundo a sua percentagem de contribuição para as Nações Unidas para essas operações de paz, porque muitas das operações de paz organizadas pela União Africana têm um grande problema, que é o problema do financiamento, e esse financiamento deveria vir, nomeadamente, de uma decisão tomada ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas e devia ser obrigatória e canalizada das Nações Unidas para a União Africana, para financiar essa operação de paz. Essa é uma questão também, me parece, bastante importante. Quanto às outras questões, a questão da representatividade do continente africano, é evidente que a representatividade do continente africano, como nós já dissemos, é uma representatividade absolutamente insuficiente. A proposta do presidente da Serra de Leoa, do presidente Bio, é uma proposta como outras, como tem havido outras. Ele fala de 2 membros permanentes e de 2 membros segundo o sistema rotativo. Em determinada altura, e eu trabalhei neste assunto durante vários anos, pensou-se que um representante permanente do Conselho de Segurança, com direito a veto, e que representasse o continente africano, poderia ser um primeiro passo, uma primeira hipótese. Depois passou-se à ideia de talvez ser insuficiente e ter 2 representantes, até porque havia uma certa disputa entre os países africanos sobre quem seria esse país que teria essa possibilidade de ser um membro permanente ou um membro semi-permanente do Conselho de Segurança. Havia a hipótese da África do Sul, havia a hipótese da Nigéria, havia depois também a intenção e a ambição do próprio Egito, ou seja, era uma questão relativamente delicada e continua a ser uma questão delicada. A questão que o presidente sul-africano levanta ao falar de 2 membros permanentes é fundamentalmente para resolver um problema de relações dentro da própria União Africana, ou seja, para, por um lado, apoiar a África do Sul e, por outro lado, apoiar a Nigéria. E é por isso é que ele sugere 2 membros permanentes, penso eu, 2 membros permanentes para o Conselho de Segurança, para além dos 2 rotativos, que evidentemente seriam reservados aos restantes países da União Africana, por isso, países africanos. No entanto, todas estas hipóteses que eles põem em cima da mesa não parecem, neste momento, ter condições para serem aprovadas
na próxima Cimeira do Futuro. E Ou seja, nós vamos continuar, depois da Cimeira do Futuro, numa situação bastante semelhante à situação atual. E, sobretudo, por várias razões. Uma das razões é porque, para os países ocidentais, há um certo receio neste momento a uma representatividade acrescida por parte do continente africano. E a razão é muito simples, porque esses países ocidentais pensam que cada vez mais os países africanos estão alinhados com a China e com a Rússia. E, em certa medida, com a Rússia, e que um aumento da representatividade do continente africano no Conselho de Segurança seria dar mais força a dois membros permanentes. Que a China e a própria Rússia já têm neste momento no Conselho de Segurança. E esta é uma das razões que provavelmente levará os países ocidentais, e nomeadamente os Estados Unidos, mas não só, os Estados Unidos arrastarão com eles o Reino Unido e provavelmente a França, mas pelo menos o Reino Unido, a vetar uma proposta deste tipo. Muito bem. Parece que estamos condenados neste capítulo da representatividade africana no Conselho de Segurança baby steps, passos, passinhos de bebê, mas de um bebê que é um octogenário. Está a caminho de ser um octogenário no próximo ano. A fechar esta edição do Mundo a Seus Pés, a pergunta habitual que fazemos aos nossos convidados para encerramento de conversa: Vítor Ângelo, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, para onde iria e porquê? Onde é que eu iria? Isso é uma pergunta extremamente difícil. Certamente não iria para a Rússia, certamente que não, por uma questão dos direitos humanos, nomeadamente. Não iria para qualquer país que não respeitasse as liberdades individuais, certamente. Estas são duas questões fundamentais: a questão dos direitos humanos e, em particular, a questão das liberdades fundamentais das pessoas. Fora isso, iria para qualquer um outro país, sobretudo para um país que respeitasse, e nós não falámos nisso, mas parece-me extremamente importante que, para fechar, falemos nisso, um país que respeitasse as decisões dos tribunais das Nações Unidas. Portanto, estamos a falar também da Mongólia, neste caso. E essa é outra das questões que é particularmente importante, diminui bastante a credibilidade das Nações Unidas e precisa ser resolvida. Exatamente. Os países devem obedecer às decisões e devem cumprir as decisões tomadas pelos tribunais das Nações Unidas e, em particular, pelo Tribunal Penal Internacional e pelo Tribunal Internacional de Justiça. O Tribunal Internacional de Justiça faz parte integrante de ser membro das Nações Unidas. Quando se é membro das Nações Unidas, é-se automaticamente membro do Tribunal Internacional de Justiça. E os países deveriam respeitar as resoluções, as sentenças, as decisões desse tribunal. Sabemos que a Mongólia não cumpriu o mandato de captura de Vladimir Putin, emitido pelo TPI, mas essa questão das instâncias judiciais das Nações Unidas será certamente outro assunto que interessará falar aqui no Mundo a Seus Pés, e nessa altura, quando se justificar, voltaremos certamente a convidá-lo. Vítor Ângelo, muito obrigado. Vítor Ângelo, Conselheiro em Segurança Internacional e antigo Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas. Obrigado também ao João Luís Amorim pelo apoio técnico e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.